Análise agora no Now à meia-noite com o habitual comentário de Afonso Moura. Boa noite e bem-vindo. Bom, já lá vamos à questão da Ucrânia e das negociações que estão previstas para a próxima semana, mas a começar pela China. Às vezes esquecemos da China, que continua com o seu low profile e vai mantendo a posição. Em relação às armas nucleares, a China que rejeita, por enquanto, negociações de desarmamento e é preciso aqui falar também do Tratado de Controlo de Armas entre os Estados Unidos e a Rússia, que terá que ver com toda esta situação. Exatamente, é muito interessante e essa questão do low profile, ou seja, a China que não quer estar no centro das atenções. Quando questionada sobre este tratado que acabou, não é, entre os Estados Unidos da América e a Federação Russa, o New START, do controle dos armamentos, ou seja, a pessoa do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês acabou por dizer não, isso não é uma questão chinesa, isso é uma questão para Pequim ficar de lado e tem que ser Washington e Moscou a tratar. É muito interessante aqui, nós às vezes esquecemos disto, mas a capacidade nuclear chinesa é muito inferior à russa e à norte-americana. Ou seja, a Rússia e a norte-americana estão mais ou menos equiparadas. A China está a uns belos furos abaixo. E isto aqui é uma das coisas que a mim me parece demonstrar que nós de facto estamos a viver numa tripolaridade. Pois repara, Bruna, se é verdade que há uma bipolaridade, se calhar económica, entre a China de um lado e os Estados Unidos da América do outro, ou seja, os dois maiores polos económicos do nosso mundo, na questão do nuclear, nós temos na realidade ainda uma bipolaridade que nos remete para o tempo do século passado da Guerra Fria. É extremamente claro notar isso e isto faz com que a China se descarte desta matéria. E agora aqui nós estamos a ver este mapa. Isto são os mísseis de cruzeiro e balísticos da República Popular da China e, como nós podemos ver, eles podem atingir basicamente o globo todo. Temos também, ainda com mais capacidade ali na parte esquerda do ecrã, na parte superior, e na realidade nós vemos que os chineses têm esta capacidade de mísseis e uma capacidade que é também nuclear. Ora, é muito importante perceber aqui que no nuclear nós temos 3 pontos-chave. Quais são eles? A realidade da terra, do mar e do ar. A China, tal como os Estados Unidos da América, isto aqui é concebido por anglo-americanos, este mapa que nós estamos a ver, a China tem esta capacidade, ou seja, nestes 3 pontos militares, tal e qual a América. Por exemplo, se nós quisermos aqui falar de um Estado importante que tem uma capacidade inferior, poderíamos mencionar o Reino Unido. O Reino Unido, na realidade, não tem uma capacidade nuclear nem terrestre nem do ar, ou seja, com os bombardeiros, tem simplesmente uma capacidade nuclear marítima. Isso tem muito a ver com a história britânica, que sempre colocou o poder através de uma lógica talassocrática, não é? Uma potência marítima. No caso francês, por exemplo, que é outro membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tal como o Reino Unido, China, Rússia e Estados Unidos da América, a França neste momento não tem a capacidade terrestre. Já teve no passado capacidade nuclear, neste momento tem uma capacidade só dual a França. Tem a marítima, com os submarinos nucleares, e também de bombardeiros. O que mesmo assim faz com que a capacidade francesa, em termos da sua versatilidade, seja superior à britânica, por exemplo. Aqui, em alguma medida, eu acho que é importante nós sempre termos em mente que a China, e nós vemos ali que os mísseis chegam bem até ao Médio Oriente, poderiam bem, em alguma medida, ter que utilizá-los se decidissem, ou se decidirem no futuro, à medida que este século XXI vai avançando, proteger o Irão. Nós já mencionámos isto noutras ocasiões. A China tem no Irão um aliado importante naquele triângulo eurasiático, não é? Pequim, Teherão e Moscovo, e em alguma medida está a fazer uma enorme pressão perto dos Estados Unidos da América para eles não fazerem o tal ataque ao Irão. Muito vai depender também da capacidade de Donald Trump de navegar estas águas. Ou seja, nós sabemos que Donald Trump falou recentemente com o presidente chinês, Xi Jinping. Aliás, foi no mesmo dia
em que o presidente Xi Jinping teve uma videoconferência com o presidente Putin. Nós vemos aqui mais uma vez esta tripolaridade Pequim, Moscovo e Washington, e em alguma medida nós sabemos que Donald Trump disse que a relação estava a funcionar, já a relação dos Estados Unidos com a China, e que deveria manter-se assim para bem dos dois países e do comércio mundial. Nós sabemos se os Estados Unidos da América decidirem de facto atacar o Irão, isso não vai ser bom para a China e a China não vai aprovar essa decisão, e isso pode azedar as relações entre os chineses e os americanos. Se isso ocorrer, nós podemos ter grandes problemas, não só na área, não é, no Médio Oriente, mas também no comércio internacional na zona do Pacífico. E Washington, de facto, poderá avançar com estas conversações sobre a estabilidade estratégica, ou acreditas que não vai fazer a vontade a Pequim? Eu acho que, em alguma medida, os Estados Unidos da América estão sempre com interlocutores importantes. E eles sabem que os dois interlocutores mais importantes no cenário global são os russos e os chineses. Os americanos sabem isso. E por isso mesmo as conversações entre estes gigantes vão continuar. Agora, que tipo de conversações serão essas? Eu acho que aquilo que faz falta neste momento, Bruna, é uma realidade que é uma nova Yalta, como nós costumamos dizer. Ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aquela, e em que lugar? Num lugar que está na boca do mundo, não é? A Crimeia, em Yalta, tivemos aquele encontro entre britânicos, americanos e a União Soviética. Na altura, hoje em dia, a herdeira da União Soviética é a Federação Russa. Já não temos o Império Britânico, e quem é que tomou o lugar do Império Britânico? Qual é que é este terceiro? É a China. Porque a China, na altura, não tinha a capacidade que hoje tem, então nós tivemos uma troca. Londres saiu de cena, ou agora joga um papel menos importante, e Pequim ganhou esse papel que Londres tinha tido outrora. Agora, aquilo que seria de veras importante, não só nesse dossiê, mas em todos os dossiês, era um encontro ao mais alto nível entre estes três. Os chineses, os russos e os americanos. E as pessoas às vezes pensam, bem, mas isto é porque Donald Trump está na presidência, porque por vezes há esta comparação entre Trump e Xi Jinping, ou mesmo Vladimir Putin, que seriam três homens fortes, não é? Assim com um bocado de autoritarismo. Na realidade, eu creio que isso é irrelevante. Se é o presidente Trump, ou se tivesse sido o presidente Biden antes, ou o presidente que acabará por substituir Donald Trump, não interessa quem é que está na Casa Branca. Seja quem for, é imperativo que esse presidente se sente com os russos e com os chineses, porque só assim é que nós vamos, de facto, conseguir coordenar este novo Nomes da Terra, como diria o Carl Schmitt, esta nova ordem internacional. Até esse ponto chegar, ou seja, até nós termos estes três sentados à mesma mesa, vai ser muito difícil tratar dos problemas gritantes deste nosso mundo. E, aliás, esse objetivo de Estados Unidos, Rússia e China se manterem sempre em ligação, a qualquer que seja a administração, podemos fazer aqui um paralelismo com a guerra na Ucrânia, a Donald Trump, ou os Estados Unidos, que tem que se manter por perto, digamos assim, da Rússia é inevitável, até por toda a questão dos negócios. Absolutamente, e isto aqui é algo que é muito difícil de ouvir aqui, principalmente na Europa romano-germânica, porque muitos não percebem esta posição da administração Trump vis-à-vis da Rússia. Aqui nós temos sempre que perceber que, vivendo nós numa tripolaridade, aquilo que nós queremos dentro de uma tripolaridade é ser dois e não ficar isolado e ser só um. O que é que isto significa? Que, não só pela questão do comércio à qual fazias referência, mas noutras questões, os Estados Unidos da América querem puxar a Rússia mais para o Ocidente. Porque neste momento a Rússia está a descair cada vez mais para o Oriente e a aliança com a China vai se fortificando. Ora, esta aliança entre Pequim e Moscovo é vista em alguma medida com grande perigo pelos Estados Unidos da América. Aliás, eu acabei por introduzir este conceito, é uma questão daquilo que a administração Trump está a fazer, é uma espécie de Kissinger invertido. Quem era Kissinger? Era um grande pensador das relações internacionais que serviu várias administrações norte-americanas no século passado, Henry Kissinger, faleceu há poucos anos, e ele
chegou perto, depois do general de Gaulle ter reconhecido a China comunista, fez também uma abertura à China na lógica da Guerra Fria. Para quê? Para separar a China de Moscovo, ou seja, para separar esses países comunistas. Neste momento, porque um Kissinger invertido e não só um Kissinger bis? Porque esses estrategas norte-americanos veem que o adversário-chave da América neste século já não é Moscovo, mas sim Pequim. E por isso mesmo é que fazem esta abertura ao mais fraco. No século passado era a China, neste século é a Federação Russa. Exatamente para enfraquecer aquela linha defensiva da Eurásia perto da China. É sempre um jogo de 3 em que nós queremos ser 2 e não ser somente 1. E por isso mesmo eu acho que é perigoso também entrarmos para esta lógica dos 2. Porque depois este que fica excluído, não interessa se é a América, a Rússia ou a China, este que fica excluído pode-se radicalizar. Por isso mesmo é que eu insisto sempre, tem que se sentar os 3 e têm que organizar tudo os 3. Claro que na Europa, e principalmente na Europa romano-germânica, nós colocamos sempre a questão, então e a União Europeia no meio disto tudo? O problema da União Europeia, e aliás é o sonho de Draghi, nós já falámos várias vezes, que quer criar os Estados Unidos da América exatamente para a Europa poder ter um lugar à mesa destes grandes. Aliás, a Índia, neste momento, Bruna, está mais perto de atingir esse lugar do que a União Europeia. Porquê? Como os outros 3 que já o atingiram, a Índia é também um Estado soberano. Ou seja, nós temos Modi, que em alguma medida escolhe a política indiana, com o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, e depois segue-a. A União Europeia tem o problema da fragmentação, é um problema extremamente difícil de ultrapassar. E achas que nunca vai conseguir sentar-se à mesa com os grandes? Quer dizer, no organismo jurídico-político deste preciso momento, como a União Europeia está, nós temos sempre aqui que nos recordar que a União Europeia é para muitos uma organização internacional. Ela é criada através de tratados e, por exemplo, o Tribunal Constitucional alemão é claríssimo nisso. Não foi só o polaco, que às vezes atacaram os polacos e dizem, mas é porque os polacos são nacionalistas. Não. O alemão disse a mesma coisa e, em alguma medida, o alemão acabou por dizer que os Estados são os senhores dos tratados. E, por isso mesmo, os Estados continuam a ser soberanos. Então, na enquadratura que nós temos neste momento, a Europa não pode definitivamente sentar-se à mesa destes outros 3 ou mesmo 4, se incluirmos a Índia. E isto cria um grande problema, porque depois as pessoas pensam assim, bem, mas então o que é que falta à União Europeia para atingir este nível? Bem, falta 2 coisas importantíssimas. Uma língua que unifique todos os países e um exército que o unifique igualmente. E muitas pessoas não compreenderam que, por exemplo, quando nós temos a unificação alemã no século XIX, as pessoas dizem, não, foi porque as barreiras económicas internas no espaço germânico foram quebradas. E pensaram que, quebrando essas barreiras económicas ao nível europeu, ia de facto criar-se um Estado europeu. Ora, isso não aconteceu porquê? Porque quem unificou a Alemanha foi o exército prussiano e foi a língua alemã. Ora, aqui na União Europeia, historicamente, quando ela começa a criar-se depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma língua que é a língua europeia, que é o francês. Só qual é que é o problema? O problema é que, com a reunificação alemã, a Alemanha voltou a ganhar um papel mais preponderante e com a expansão da União para leste, entraram mais países como, por exemplo, a Polónia. Então, o francês, que era falado por todas as elites, ou seja, a elite italiana, belga, etc., falavam sempre francês e o francês jogava esse papel, o francês perdeu essa importância e neste momento faria falta termos uma língua com essa pujança. Muito bem, Afonso Moura, vamos continuar a nossa análise. Ainda temos que falar da questão do Irão e da Ucrânia.